Bom dia, igreja, graça e paz, amém? É bom poder estar com vocês essa manhã e lembrar do quanto Deus tem sido conosco generoso. Poder conhecer um pouco mais da igreja de Cristo. Ontem nós pudemos falar lá em 1 Pedro e ver a realidade dessa rejeição, de sermos confrontados e perguntarmos por que hoje acontece, ou quais são os motivos que nós somos rejeitados. A pergunta que eu deixei no ar para respondermos no nosso coração é se realmente nós temos sido rejeitados no tempo presente e se essa rejeição é de fato por causa de Cristo, ou se essa rejeição que sofremos enquanto igreja, ou enquanto indivíduos, é porque às vezes nós somos chatos mesmo. Já parou para pensar que às vezes a gente também é chato e a gente é rejeitado porque a gente tem momentos na vida que a gente é chato e a pessoa rejeita. Às vezes as pessoas nos rejeitam também por motivo nenhum, não fui com a cara dele e pronto, acabou. Mas nós temos biblicamente, em 1 Pedro, um motivo real, consubstancial da rejeição daquele grupo de irmãos que estavam sendo espalhados, e a perseguição é porque amavam mais a Jesus do que o mundo, porque declaravam que tinham um único Senhor e não era o imperador. Eles declaravam: nós temos apenas um Senhor. Eram considerados pelo império como ateus, porque não criam na multiplicidade de deuses que tinham o Império Romano. Eles criam apenas em um Deus, por isso eram espalhados. Eram rejeitados por causa do sistema de vida com que eles tinham, porque eram santos, porque eram monogâmicos, mas não só isso, porque viviam um padrão que agradava o coração de Deus. Eles não se misturavam com o mundo. Portanto, veio então esse processo da diáspora, e eles não estavam em Jerusalém, estavam espalhados pela Ásia, mas eram rejeitados por amor exclusivamente ao seu Senhor. Esse era o motivo da rejeição. E nós hoje, por que somos rejeitados? Será que nós, como igreja no presente século, somos rejeitados de fato por amor a Cristo? Esses dias eu estava conversando, o que eu vou ministrar para vocês é um diálogo de pelo menos 15 anos que eu trabalho com jovens e adolescentes, desde Sergipe, onde foi meu primeiro campo de trabalho, Espírito Santo, em Aracruz, Eunápolis, na Bahia, e agora já no meu 7º ano em Governador Valadares, trabalhando com o quê? Jovens e adolescentes. Vim conversando com o Sidney, ele dizendo: olha, o meu tempo com os adolescentes já está terminando, vou ficar só com jovens. Ali na Aprisco eu trabalho com jovens e adolescentes, mas o meu pastor Alex, a gente já vem alinhando os bigodes há um tempo para dizer: olha, nós precisamos de um outro pastor, nós vamos de um terceiro pastor para trabalhar agora especificamente com adolescentes, e eu já não aguento mais, devido à demanda de trabalho. E ontem eu não falei, né? Sou casado com Aline Heller e pai de um grande milagre, Helena Heller. Só para vocês terem uma ideia, eu e a Aline estamos no 15º ano de casado. Nós fomos ter a Helena quando nós estávamos completando aí o nosso 13º para o 14º, já metade do 14º ano de casado. E nós tínhamos um diagnóstico, os dois, de infertilidade, e tratamentos, um monte de coisa e nada, até que veio a Helena. A Helena foi um grande milagre, e a gestação da minha esposa foi complicadíssima, hiperêmese gravídica, vomitava 20 vezes no dia, vivia mais na Unimed do que em casa, e cercada para que o neném não nascesse mais cedo. Mas o neném também não quis sair mais cedo, e com quase chegando no 7º mês, a Helena veio, 28 dias de UTI,
E foi aquele negócio todo, e a gente tem a Lelê lá em casa trazendo muita alegria. Muita alegria. E ver vocês aqui, e trabalhar com jovens e adolescentes, é desafiador, mas é prazeroso, porque a semente que a gente lança, a gente vai vendo ela crescer. Ontem à noite alguns dos meninos estavam aqui e queriam vir agora pela manhã. Eu falei: não, vocês vão ficar na IBD, na igreja, não vão vir atrás de mim não, à noite vocês estão liberados para vir, mas agora de manhã não. E ver essas sementes, vê-los aqui, essa turma cantando, dançando, poder olhar e falar: Deus, muito obrigado. Ver a igreja de Cristo prosperando, sendo fértil, sendo abundante e se tornando gigante, inabalável, nada parando a igreja do nosso Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo número 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler apenas 2 versos, versos 51 e 52. Evangelho segundo Marcos 14, capítulo 14, versos 51 e 52. Eu não sei quantos de vocês já leram apenas esses 2 versículos. Esse texto, ou esses versículos, eles não estão presentes em nenhum dos outros 3 evangelhos. Não se encontram presentes em Mateus, nem Lucas, nem João. Eles estão apenas escritos no Evangelho de Marcos. E quando nós olhamos, diz o seguinte sobre o texto: seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, fugiu nu, sem roupa. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos o cuidado do Senhor com a vida da tua igreja, agradecemos pela paternidade do Senhor sobre nós. Nós podemos olhar para todas as circunstâncias e dizer: nós não somos órfãos, nós temos um Pai presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Bendizemos ao Espírito Santo que aqui se encontra presente conosco, o Consolador, estando conosco todos os dias, e nós bendizemos o Senhor. Obrigado pelos jovens e adolescentes dessa igreja, que têm sido regados pela graça do Senhor, e têm crescido dia após dia, em estatura, em conhecimento e em graça, como o Senhor Jesus também cresceu, diante de Deus e diante dos homens. Agora, nessa manhã, mais uma vez eu clamo ao Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu me escondo atrás da cruz do Senhor, e convém que o Senhor cresça, 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 e que nós, homens, não sejamos notados, em nome de Jesus, amém. Se você olhar comigo o contexto, Jesus foi preso, era as vésperas da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, preso agora, e toda a cidade está alvoroçada. Isso aqui agora é a viagem do pastor, da cabeça minha, a cidade alvoroçada, cavalos de um lado para o outro, a cidade iluminada, penso eu, por tochas,
e ele preso, e a multidão atrás dele, pessoas que ele havia curado, pessoas que ele havia abraçado, que ele havia tocado, pessoas que ele havia comido com eles, pessoas que os olhos foram abertos e agora estavam vendo aquele que fez grandes sinais, grandes prodígios, sendo carregado, sendo algemado, tido como um ladrão, tido como um malfeitor, tido como a escória da sociedade. E no meio de tudo isso, desse alvoroço, o texto diz que tem um jovem, penso eu, movido pelo interesse, como todo mundo, como qualquer um de nós, quando acontece um acidente, os curiosos param. Alguns vão e tiram uma selfie, filmam, postam, e a curiosidade faz com que esse jovem, talvez que estava dormindo, só enrole um lençol e saia porta fora para ver o que estava acontecendo. Não é diferente nós, não é diferente da juventude brasileira, ou dos adolescentes brasileiros, ou da juventude do mundo inteiro, do ser humano, não é diferente. Somos movidos por curiosidade, todo mundo aqui, todo mundo. Eu me lembro, pastor, que quando cheguei para Valadares, eu estava com algumas propostas para ir para outros lugares. O pastor Alex falou comigo assim: olha, se você vier para Valadares, eu preciso te dizer uma coisa, para você entender que o seu trabalho em Eunápolis, ele tinha um formato, ele tinha um modelo, você trabalhava apenas com jovens lá, a 18 para cima, e aqui não, eu preciso de um cara para trabalhar com jovens e adolescentes, mas deixa eu te dizer algumas realidades da cidade que eu percebo. E ele disse para mim assim: olha, quando você vier, você vai ser chicletinho. O que é isso, na linguagem do meu pastor? Quando você tiver extrato, caldo, a galera vai mascar você, vai querer vir atrás de você, vai te buscar, tanto gente da igreja, quanto gente de fora, de outra igreja. Quando souber que você trabalha com aconselhamento bíblico, outros pastores vão querer você para falar sobre isso. Outra coisa, quando a Valadares, olha, tem altos e baixos nas igrejas, tem sempre uma igreja que é a bola da vez no momento. Aí na época ele citou o nome de uma igreja que estava em ascensão na cidade, falou assim: ó, está lotado de jovens, vamos lá para o culto, para você conhecer? Bora, fomos no culto, assistir, falou assim: olha, Valadares funciona assim. Talvez um dia, que em algum momento, você vai chegar nesse momento de ascensão, seu chicletinho, a galera vir e tal, e de fato, em um momento, logo no período da pandemia, a juventude aprisco das ovelhas fez assim, começou a crescer. Quando eu cheguei, nós não tínhamos jovens e adolescentes, não tínhamos. Deus foi abençoando e foi trazendo. E eu falei com o Sidney o seguinte, falei assim: eu comecei a trabalhar com uma parceria, pastor e pais, tanto dos meninos da igreja quanto os que estavam chegando. Mas chegou um dado momento que nós precisamos entrar em situações bem delicadas da vida, não só dos jovens, não só dos adolescentes, mas da família. E quando nós entramos nesses detalhes da família, nós começamos a ver a realidade da dor, dos anseios e dos medos.
O texto relata sobre a situação de um jovem, mas a pergunta que eu faço para você essa manhã é: onde está a família desse jovem? Para dizer para ele: ei camarada, lençol não é roupa não, isso não é roupa para você sair de casa não. O que você está fazendo? Onde você vai desse jeito? Quando nós olhamos para a realidade da juventude do mundo inteiro, de Valadares ou de qualquer outro lugar onde eu passei, a realidade que precisa ficar clara para nós, se nós queremos ter jovens e adolescentes prósperos, firmes na igreja, e que seja uma igreja que lute pelo Evangelho, que proclame o Evangelho, a base precisa ser uma família que tenha os olhos em Cristo. Nós precisamos de famílias saudáveis, nós precisamos de uma família que preze pela teocracia, o governo de Deus no lar. Eu me lembro, pastor, eu fui dar uma palestra, pastores, né? Eu fui dar uma palestra numa cidade, e após eu fui convidado para falar sobre família, e eu falei sobre a família teocrática. E logo após a palestra, eu fui para a porta da igreja. Lá era costume ir para a porta, cumprimentar. Uma irmã me tirou depois de canto, mais um grupo, falou: pastor, poderia conversar com o senhor? Claro, estou à disposição. É uma crítica construtiva? Pode? Falou: minha irmã, crítica é crítica, né? Vamos ser sinceros, crítica é crítica. Ele só pode, vai lá, mas pode falar. Falou assim: o senhor não acha o pensamento do senhor, quanto família, retrógrado, não? Eu falei: de fato, você está com a razão. Isso não é crítica, não. De fato, a irmã está com a razão, porque ele é muito antigo, ele remonta a Gênesis, é retrógrado mesmo. Passado, é a família debaixo do governo de Deus, é uma família que tem o Senhor como a base, a estrutura é Cristo, a estrutura é um Deus que se revela. Anteontem, eu e minha esposa, nós fomos fazer o momento devocional. Nossa filhinha está aí com o seu 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, quase 1 ano e meio. A gente sentado, estávamos sobre a cama, pegamos a Bíbliazinha para ela, a gente estava lendo a Bíblia, compartilhando, orando. Depois minha esposa, a gente cantou um cântico e vamos orar. Aí acabamos de orar: Senhor Jesus, durante toda a oração, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí a Helena olhou para nós assim, pegou a Bíbliazinha dela com a figurinha, ela pôs o dedinho e falou assim: GG? Eu falei assim: está com intimidade já, né? GG, eu falei: é o GG. O que eu quero dizer para isso com vocês, fazendo essa ilustração, é que se eu quero uma juventude forte, eu preciso ter uma família saudável, uma família que coloque os olhos em Cristo, uma família que olhe para o Senhor como referencial, uma família que resolva dizer o seguinte: nós queremos refletir a Jesus para esse mundo. E quando digo nós queremos refletir a Jesus para esse mundo, pai e mãe começam a pavimentar o caminho dos filhos. Onde estava o pai? Onde estava a mãe para colocar, para chamar a atenção, para trazer a lucidez? Jovens e adolescentes precisam de pais lúcidos, e a lucidez cristã de um pai, de uma mãe, reside nas sagradas escrituras. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e quando olhamos para a palavra de Deus, todo o referencial que nós precisamos para que os nossos filhos sejam prósperos, abundantes e reflitam a glória de Deus nesse mundo, reside na palavra dele. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver, como os meninos aqui disseram, nós vamos olhar para José,
sendo vendido pelos seus irmãos, era o preferido do pai. Mas ele olha para a história e diz: olha, fique tranquilo, não foi vocês que me enviaram para cá, mas Deus me enviou para esse lugar, para eu ser pai de Faraó, para eu trazer esperança para esse lugar. A família precisa apontar para Cristo. Pai e mãe precisam ser o referencial dos filhos. Talvez seja óbvio, mas quanto tempo seu pai tem gastado com você na palavra? Não é gasto, é investido. Quanto tempo os pais têm investido na vida dos adolescentes, ou até mesmo na vida dos jovens? Quanto tempo o marido tem investido na esposa, a esposa no seu marido, com relação à palavra de Deus? Como corrigimos a juventude atual? Como corrigimos as pessoas? Como corrigimos os nossos jovens? Basta apenas dizer não pode? Ou nós precisamos olhar para as Escrituras e dizer: você não deve, você não pode, porque você é um filho amado de Deus. E olha o que o Senhor Jesus, olha o que a palavra diz sobre o que você está desejando fazer. Às vezes falta da parte dos pais, o que a gente vem observando ao longo do tempo, é fazer uma vistoria no final da tarde na vinha. É fazer uma vistoria na vinha. E quando eu falo fazer uma vistoria na vinha, é olhar e ver no filho, olhar e ver no lar, aonde, em quais lugares da vida da família, a luz do nosso Senhor ainda não chegou. Em quais lugares a graça ainda não abundou? Em que poços do coração dos nossos filhos ainda não começou a fluir água viva? Porque alguém entulhou. Nós precisamos disso. A família é esse alicerce que vai lançar os adolescentes, que vai lançar as crianças, que vai lançar a igreja para o futuro. Nós precisamos de mães que possam ser referência do Espírito Santo de Deus no lar, que não só vão gestar, mas que vão olhar e proclamar a bênção sobre a vida dos filhos, que vão olhar para as meninas, mães que vão impor as mãos sobre suas filhas, e desde já orar: Senhor, que minha filha seja luz em meio às trevas, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre ela, que em breve, se você notar, e eu falo isso sempre com minha esposa, nós precisamos acompanhar a Helena e orando, fala: Senhor, visite a Helena com o teu Espírito Santo ainda na infância, que ela tenha uma experiência decisiva com o Senhor e te receba como Senhor e Salvador da vida dela, que o que ela escolher de profissão na existência, ela brilhe a luz de Cristo e seja abundante na graça do Senhor, que o caminho que ela andar seja, ó Deus, a vereda da tua justiça. E Deus, que eu tenha um genro crente, um homem de Deus, que vai passar comigo 15 dias na montanha, comigo e mais 5 camaradas que andam comigo. Se ele sobreviveu os 5 dias, louvado seja Deus. Se ele não sobreviver, fala: uma filha, o menino foi morto, não viveu. Ore pelas suas meninas,
Ore, papai, ore pelos rapazes, ore pelos seus filhos. Observe as áreas, imponha as mãos sobre eles, profetize sobre eles, proclame sobre eles a palavra da verdade, que eles sejam luz, que sejam homens valentes, que não tenham medo de barata. Mas é verdade, a gente encontra a galera que tem medo de barata. Passa vistoria na rapaziada, como que anda o coração dos meninos, como que anda a sexualidade dos filhos. Quanto tempo o seu pai tem investido em diálogo sobre sexualidade, pai e mãe, com seus filhos? Quanto tempo isso tem acontecido dentro da sua casa? Quanto tempo você, pai, que está aqui, mãe, tem investido, conversando sobre os temas atuais? A família é esse alicerce. Nós investimos, esses dias eu conversando com o Rev, Alex, eu falei, nós vamos ter um congresso de casais, agora em setembro. Investe no matrimônio, na alegria do casal e tal, para estar firme. Mas quanto tempo a gente tem investido nesses casais para eles realinharem o coração deles, não só entre o marido e a mulher e vice-versa, mas alinhar o coração dos dois para com os filhos? Quanto tempo? Outra realidade que o texto nos mostra é que quando a família não está presente, gera-se fragilidades. A primeira fragilidade dele aqui é a fragilidade moral. Ele não tem proteção no corpo dele. Nós vivemos em um tempo onde jovens e adolescentes entraram no processo e a igreja, mas é resultado muitas vezes da família, numa fragilidade moral, de um relativismo moral. Tudo pode, tudo é lícito, tudo deve ser feito, nada a ver, deixa correr, ele vai resolver. Novos tempos, novos rumos, novas ideias, a forma de criar família, a forma de construir família é outra, o tempo mudou. Fragilidade moral, tudo é livre, não é não. Quando olhamos para a família do ponto de vista de Deus e olhamos para jovens, cada um cumpre o seu papel. Cada um cumpre o seu papel. Nessa triangulação da família, o homem representa a figura de Deus, o Pai, dentro de casa. A paternidade é referendada no pai. A mulher é referendada na pessoa do Espírito Santo. Essa companheira ao lado, nessa submissão que revela a missão. O Espírito Santo vai fazer o quê? Revelar a missão de Cristo. Os filhos apontam para Jesus. Quando nós começamos a lembrar disso, e qual é o único papel dos filhos no lar? A obediência. É o que é requerido, obedecer. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver uma turma fragilizada. Quais são as fragilidades que estão acontecendo no coração dos seus filhos, pais, dos seus adolescentes? Quais são as fragilidades que vão se mostrando no coração deles? Quais são? No campo moral. E quando eu falo no campo moral, estou falando desde o campo da forma de se vestir, da forma de falar, da forma de pensar na vida, na forma de se ver. Como eu me vejo? Eu me vejo do ponto de vista de Deus.
quando eu não me vejo do ponto de vista de Deus, da identidade de Deus, do que Deus diz quem eu sou, automaticamente eu crio uma auto-identidade. Ou seja, eu sou o autor da minha própria identidade. Autoria minha. Se eu sou o autor da minha própria identidade, a boca é minha, eu falo o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. A vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero, porque eu sou auto-referência. A referência sou eu mesmo. Agora, quando eu tenho uma teo-referência, Jesus é a referência, então eu vou viver o padrão de Deus para a minha vida. Eu não vou ser uma pessoa que eu vou olhar para o que os outros estão dizendo, mas eu vou olhar para o que Cristo diz, e eu quero ser como Cristo, e eu vou ser como Cristo, eu vou ser então rejeitado. Agora, quando eu não sou como Cristo, por que eu tenho sido rejeitado? Aí vem a pergunta de ontem à noite. A teo-referência me coloca no ponto de vista de Deus. Eu vou me ver do ponto de vista dele, o que ele diz que eu sou. Eu vou me ver como um ser criado à imagem e semelhança de. E que eu não tenho uma autoimagem a zelar. A gente não fala isso? Zele pela sua autoimagem. Novamente nós caímos na questão da linguística, e eu sei que aqui deve ter professores, doutores na área. Vem novamente, a autoimagem está dizendo que eu sou autor de mim mesmo. Nós não temos uma autoimagem, nós temos uma imagem reflexiva. Nós somos como a lua, ela recebe todo o calor do sol, e durante a noite ela reflete essa luz. Nós recebemos luz de Cristo, nós somos criados à imagem de Deus. Se ver do ponto de vista de Deus vai fazer com que eu agora possa olhar para mim e ver, será que o que eu estou pensando agrada ou não a Deus? O que Deus quer que eu pense? Por isso que Paulo vai dizer, pensai nas coisas que são lá do alto. Nós precisamos disso. Os adolescentes, os jovens precisam dessa família que reflita a glória de Deus, que vai refletir isso para o mundo inteiro. Esse era o papel de Israel no Antigo Testamento, refletir a glória de Deus para as outras nações. Esse é o papel da igreja no Novo Testamento, refletir a glória de Deus para o mundo. Não temos luz própria, toda a nossa luz vem dele, todo o nosso ser vem dele. Todos os nossos sentimentos precisam ser devotados a Ele. Por isso que ontem à noite eu disse aos jovens, aos adolescentes, ao público, que quando eu e vocês olhamos para o nosso Senhor, olhamos para a sua graça, nós vamos dizer uma coisa: Jesus é o meu Senhor, então Ele é o meu dono, e eu carrego a imagem dele. Fragilidade moral, fragilidades emocionais. Quando a família não está estruturada, automaticamente os jovens e adolescentes vão começar em uma fragilidade emocional. Recentemente eu atendi uma moça. A mãe lutou muitos anos, ela é adotiva. Minha mãe lutou muitos anos para que ela, ali com a gente, caminhando, ela resolveu namorar. A mãe sem armas, pastor, me ajuda. Eu falei, vamos. Nós sentamos com a moça e ela é irredutível. Eu quero namorar. Também na maioridade. Mas ela, além de adotada, o pai, um certo tempo, separou da mãe. E a fragilidade dessa menina. O tempo passou, e esse namoro não deu certo, e ela veio me procurar.
Falou: Rev, me ajuda. Eu falei: o que você buscava nessa relação? Eu não sei. Sabe, vamos pensar junto. O que essa relação te proporcionava? Apenas em palavrinhas curtas, vamos lá. Você quer que eu diga? Eu falei: não, eu quero que você anote. Porque ela é legal escrevendo. Então anota para mim, fica à vontade aí. Deixar no gabinete, falei: vou tomar um café, e fica aí. Ela foi anotando. Deu uma folha de A4, frente e verso. E ela foi dizendo o que ela encontrava naquele relacionamento. Tudo que ela encontrou naquele relacionamento era tudo que ela buscava na figura paterna. Traz essas fragilidades emocionais. Nós vivemos em um tempo onde a família: pai, mãe, diga para o seu filho: eu te amo. Faça um passeio com essa menina, só você, papai. Mãe, faz um passeio com esse menino, sai vocês. Normalmente a gente acha que o pai deve sair com os meninos. Faz o papel, inverte. Recentemente eu estava vendo uma série. Eu gosto disso, até porque eu trabalho com a área do aconselhamento. Eu estava vendo uma série de reportagens de estrupadores ao longo da história no campo da pedofilia. E nessa reportagem, essa minissérie americana, chamou muita atenção. No processo da entrevista, o psiquiatra pergunta a ele assim: como você escolhia suas vítimas? Isso independente de menino ou menina. Como você escolhia suas vítimas? E ele dizia o seguinte, a frase dele que me marcou: eu olhava para o pai. Se o pai me apresentasse ou representasse para mim perigo, eu não atacava. Mas não tendo o pai, ou o pai sendo frágil, eu atacava. Biblicamente, pais sejam perigosos. Sejam firmes na palavra de Deus. Reflitam o caráter de Deus. Não é ser duro, é ser equilibrado. E esse equilíbrio para os pais, a figura masculina, para a mãe, se vê através da palavra do nosso Deus. Nós precisamos disso para que essa turma cresça cada vez mais amparada, para que o dia que a menina for fazer a escolha, ela vai dizer assim: eu quero alguém que revele a Cristo. Mas quem revelou Cristo para ela primeiro? O papai. Eu quero alguém como meu pai, aquele cara provedor, sustentador, aquele cara que me conduz na palavra, aquele cara que me ama, aquele cara que me olha, aquele cara que me respeita, aquele cara que sabe impor limites para mim, que me ajuda a ver a vida do ponto de vista de Deus. E com as meninas a mesma coisa, as mães, com os meninos as mães. A fragilidade emocional, a fragilidade moral da turma, dos jovens e dos adolescentes residem basicamente na instabilidade da família. Esse jovem sai no meio daquele atropelo todo, enrolado em um lençol, mas vem também a fragilidade espiritual. Vivemos em um tempo onde não nos dedicamos em tempo de culto em casa. Nós esperamos que os pastores nos alimentem aqui. Nós esperamos que a vida seja fortalecida aqui,
quando a verdade aqui deveria ser o momento onde tudo aquilo que eu vivi durante a semana com Deus, aqui deveria ser, em qualquer igreja, a reunião dos santos, a reunião daqueles que se alimentaram do Senhor durante toda a semana, independente das adversidades, mas aqui seria o momento de nós consolidarmos. Você derramou na vida da igreja, mas a igreja também derrama sobre você. O pastor derramou sobre a vida da igreja, e durante aquele mesmo momento, derrama. Eu lembro lá na roça, minha irmã esfriando o leite para as meninas. Era uma caneca na outra, até esfriar. Nós precisamos derramar um na vida do outro. Preciso ver meu pai de joelho. Ei menina, ei menino, você está vendo seu pai de joelho? Ei pai, seus filhos estão vendo, mãe, pais, os filhos estão vendo você de joelho. Eu lembro de um testemunho recente da Ana Paula Valadão, numa série de vídeos que fizeram sobre a história do pai dela. E ela disse que um dia o pai estava no gabinete em casa, orando, e orando em línguas. E ela mais o André passa correndo na frente do quarto. Quando eles passam correndo na frente do quarto, caem os dois dentro do quarto. Os nossos filhos precisam ver a gente de joelho. Nossos filhos precisam ver a gente orando, amando a Deus no mundo. Nossas meninas precisam ver mães orando, sabendo que as coisas não se resolvem com o que nós temos no banco, mas que as coisas se resolvem com o relacionamento que nós temos com o Criador. Nós precisamos de mulheres de coração quebrantado, homens, pais de coração quebrantado diante de Deus. Há uma reportagem, eu tentei buscá-la ontem no meu computador, mas ele foi formatado. Tentei buscar no chat GPT para ver se me trazia de novo, porque eu não encontrei, mas já estava tarde, eu estava cansado. Onde os muçulmanos, se você for em Foz do Iguaçu, tem uma grande mesquita deles lá. O objetivo deles é dominar também o Brasil. E sabe o que eles dizem? Eu lembro de 3 coisas que eles afirmaram, como seria fácil nos dominar. Primeiro, eles elogiam muito as nossas mulheres, a mulher brasileira. Primeiro, elas são bonitas. Aí eles vão começar, elas são boas de cria, é a forma que eles vão utilizar. São boas parideiras. São demasiadamente carentes. São demasiadamente carentes. Aí vai falar dos homens. Eles são fracos moralmente e fracos psicologicamente. São emocionalmente frágeis. É fácil dominar o Brasil. Precisamos de uma geração de pais que estejam diante do trono de Deus. De pais e mães que oram e que proclamem a verdade e que chorem diante de Deus para que esses filhos vejam a glória de Deus dentro de casa. Para que vejam o amor e a expansão da graça de Deus dentro da nossa casa. Para que encontrem em primeiro lugar aconchego no braço do pai, da mãe. Para que encontrem a graça e a paternidade de Deus dentro de casa. Onde o pai diz: eu represento Deus. E com a palavra escrita, falada na sua boca, sendo verdade de Deus, tão somente de Deus e tão somente dele.
E essa menina e esse menino viram a expansão da graça de Deus, que no dia frio da alma dela, quando ela passar por perigo, ela vai ser envolta no cobertor da graça de Deus. Ela vai lembrar de uma coisa: meu pai representou a Deus dentro de casa, meu pai mostrou para mim que eu posso me aconchegar no Senhor, eu não preciso viver existencialmente ansiosa, porque eu tenho um pai que sabe que eu necessito, e do que eu necessito, ele prometeu que as minhas necessidades serão supridas. Eu não sou um órfão, eu não sou um gentio, que precisa ficar correndo atrás disso, que não tenho pai. Eu tenho a paternidade de Deus revelada na minha casa. Isso segura o nosso jovem dentro de casa. Isso segura a nossa vida dentro de casa. Cadê a família? Invista tempo orando junto. Chame sua menina para orar com você, mãe. Na segunda nós vamos orar por esse tema. Vamos fazer um relógio de oração, minha filha. Já parou para pensar? Quantos quilos essa galerinha carrega de livro para a escola? Na mochila? A menina já falou comigo: meu Jesus, é verdade. Nós investimos no futuro, e não é errado, ok? Nós investimos no futuro acadêmico. Nós queremos que eles sejam bons profissionais. Mas não na fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E Deus requer fé daqueles que se aproximem dEle. A fragilidade dessa geração, a fragilidade da geração atual, a fragilidade das gerações que vão vir. Se a igreja se posicionar hoje, se os homens, mulheres se posicionarem, os pais, diante do trono de Deus e dizer: eu quero que o Senhor governe a minha casa, eu me submeto ao governo do Senhor, e eu quero que isso aconteça com os meus filhos. Recentemente, vou finalizar com esse testemunho. Recentemente, eu fui pregar no aniversário de uma igreja onde eu já pastoreei. Eu não cheguei a pastorear o filho, porque o filho ainda era bem novinho quando eu pastoreava. Nesse tempo que eu fiquei fora, vim para Valadares e tal. Quando eu fui visitar a igreja, fui pregar no aniversário, o pai chegou para mim, me deu um abraço: meu pastorzão, não sei o quê. Eu preciso da sua ajuda. Eu falei: uai, vou ficar aí até domingo. Na verdade, até segunda. Segunda de manhã eu estou indo embora. Isso era uma quarta. Eu falei: vamos, hein? O que você quer? Estou com um problema com meu filho. Eu sei que o senhor não pastoreou ele, eu sei que o senhor... mas eu estou com um problema, preciso da sua ajuda. Aí ele falou: vamos para a praia? Eu falei: uai, bom demais, né? Vamos conversar lá. Fomos. Ele falou assim: Rev, meu filho está entornando tudo. Eu falei: entornando o quê, meu filho? Água. Eu comecei a zoar para descontrair, eu sabia que ele estava tenso. Não, está bebendo, pastorzão. Sai da igreja, tem Beer Night.
A forma que eles tratam a saída da igreja lá é Birinaide. Tem Birinaide. Falei, ok. E o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor me ajude. Falei assim, vou começar ajudando você. Esquece seu filho. Agora, esquece ele. O problema não está nele, não. O problema está no você. Aí ele já, como assim, meu pastor? O problema está no você não pediu para te ajudar? Então eu vou te ajudar, ué. O problema está no você, não está nele, não. Só você pode resolver o problema do seu filho? Ué, então me dá a solução. Eu falei, então a solução é simples, pare você. Ele aprendeu com você. Lembra de quando a gente estava aqui? Lembra? Então, aprendeu com você, velho. Mas só eu parar? Eu falei, não. Não é só você parar, não. Você está vendo que o processo do seu filho é pior do que o seu? Estou. Então, se arrependa. E chega em casa com uma postura diferente. E começamos ali. Eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até 3 horas da tarde, rediscipulando o indivíduo. Para depois eu ser assunto de novo para governador Valadares. Depois eu voltar. Passei rediscipulando ali, falando, orientando, se ver do ponto de vista de Deus, despojado do velho homem, revestido do novo homem, fazendo processo com ele. Ele entendeu, voltou para casa, ele chegou em casa e teve a atitude radical, ele tirou tudo que tinha na geladeira, no barzinho da casa dele, ele tirou aquilo tudo, chegou para a família e falou, a partir de hoje nós temos uma mudança nessa casa. E ele chegou, filho, eu quero te pedir uma coisa, eu quero te pedir perdão, porque eu fui, e aí ele começou, aquilo que ele aprendeu no discipulado, ele foi citando para o filho, e aquele menino começou a quebrantar, isso ele me narrando depois, foi um profundo quebrantamento, ele e a esposa confessando pecado a Deus e pedindo perdão a Deus e ao filho. Quando terminou aquele momento de confissão, segundo ele, em torno de 1 hora, o filho dele falou, pai, o senhor está perdoado. Ele falou assim, pastor, eu nunca senti tanta presença de Deus dentro da minha casa. Eu falei, tá, vamos para o resultado. Ele falou assim, acabou. Ele me ligou, fingiu, falou, pastor, acabou, e eu quero dizer uma coisa para você, o quê? Meu garoto vai casar. Eu falei, então está na hora de você investir agora na família dele. Pais de joelhos, remissão da família. Nós precisamos redimir nossa família daquilo que nós mesmos semeamos. Nós precisamos confessar para que os nossos filhos muitas vezes se coloquem de pé diante do trono do Cordeiro. Sementes que nós semeamos precisam ser arrancadas pelas nossas próprias mãos. E só se arranca essas sementes quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, para que isso seja arrancado e comece através dos pais aos filhos. O profeta Malaquias, no seu último capítulo, ele vai falar, converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Depois nós vamos ver essa profecia acontecendo em João Batista e sendo amplificada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pais se voltam para os seus filhos e filhos se voltam para os seus pais e pais e filhos se voltam para Deus, há um realinhamento do coração dos filhos, do coração da família, diante do trono de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus renove suas forças e que essa geração que aqui se encontra e outros que virão, serão amplamente abençoados, porque os pais floresceram no jardim de Deus, floresceram aos pés da cruz de Cristo, semearam a sombra da cruz de Cristo, lembrando de quem eles são e lembrando de quem é o seu Senhor. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Muito obrigado e Jesus abençoe.